irmãs, sábado, dia 1º de fevereiro, eu quero convidar você, nessa terceira semana ainda do tempo comum, a refletirmos juntos o Evangelho de hoje, que para nós se encontra em São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41, e diz assim: Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra a tempestade que Jesus acalmou para os seus discípulos. No Evangelho de hoje, nós vemos os discípulos fazendo uma experiência assustadora, não é? Assustadora por causa do tamanho da tempestade e assustadora porque, no primeiro momento, eles sentiram que Jesus não estava se importando. Jesus, assustadoramente, está dormindo dentro de um barco que está quase afundando e fazendo água. Como assim? Deus dorme? Esse é o sentimento, essa é a sensação, essa é a experiência que muitos de nós já fizemos ou talvez estamos fazendo na nossa vida. Parece que Deus não escuta, parece que Deus dorme. Dentro dessa barca, não é? Que é a nossa vida, dentro dessa barca que é a igreja, às vezes diante de tantas tribulações na sua história, nas nossas comunidades, seja lá como for. A barca é a imagem da igreja, que navega sobre o mar. A história da humanidade, o mar também, né, que é um pouco a visão do mal, dos poderes desse mundo. E às vezes a gente se sente assim, né? Um barquinho numa imensidão de luta, de problemas, de movimentos, de agitações. Mas veja que interessante, meus irmãos. Jesus disse aos discípulos: Vamos para outra margem. Por que é que eles estão no meio dessa tempestade? Porque queriam? Não, porque obedeceram um chamado, um pedido e uma ordem. Vamos para outra margem. Por que é que eles deveriam não ter sentido tanto medo? Porque se Jesus disse, vamos para outra margem, o que vai acontecer com essa barca? Ela vai chegar na outra margem. E tudo o que acontecer entre uma margem e a outra margem não vai impedir a barca de chegar na margem. Então, queridos, quando a gente obedece uma palavra de Deus, a gente precisa descansar na providência que virá por causa da obediência. Se Deus diz, vamos para outra margem, e eu obedeço, Ele vai prover tudo que seja necessário para que eu chegue a outra margem. Portanto, no meio do caminho, não é? Entre começar a obedecer a Deus e chegar onde eu tenho que chegar, se tempestades acontecem, eu não posso me amedrontar tanto e nem perder de vista ou da lembrança a palavra. Bom, mas ele disse, né? Vamos para outra margem. Então, não sei. A única coisa que eu sei é que essa tempestade, por pior que seja, não vai nos afundar, senão a gente não chega na outra margem. A obediência move e atrai a providência. Mas os discípulos humanos que eram como nós, muitas vezes, né? A gente se esquece disso. Eles se esqueceram disso. Então, no meio daquela tempestade, eles tinham que ter lembrado. Bom, é feia, é assustadora, mas vai dar tudo certo porque ele disse, vamos para outra margem. A gente obedeceu, se a gente obedeceu, ele vai prover para que a nossa obediência não fique, né, afundada e afogada e naufragada no meio do caminho. Esse é o nosso Deus. Ele nos honra durante o caminho. Mas muito bem, a ventania é grande, a barca começa a se encher de água e Jesus na parte de trás, inacreditavelmente, dormindo sobre um travesseiro. Porque ele também, bom, se eu disse, vamos para outra margem, agora eu durmo até chegar na outra margem. E todo esse barulho, não precisa nem tirar meu sono, porque eu sei para onde estamos indo.
Mas veja, aqui tem a postura também dos discípulos que a gente precisa ter. Nós precisamos e somos convidados a bater na porta do céu, a chacoalhar Jesus. Quem sabe, desculpa a brincadeira, né? Pegar um pouco da água do mar e derramar na cara de Jesus e falar: Jesus, acorda! A oração, acordar Deus, levar a Deus o nosso medo, que seja, vai. Nem que seja para tomar um puxãozinho de orelha depois, não tem problema, mas esse evangelho está falando disso. Os discípulos acordaram um Jesus que dormia. Se você sente hoje, querido, querida, que na sua vida Deus está dormindo, acorde-o. Vamos rezar mais então, né? Vamos encontrar em novenas, cerco de Jericó, vigílias. Vamos nos dispor mais a acordar esse Deus que parece que dorme. E os discípulos vão lá chacoalhar Jesus: mestre, estamos perecendo. Era assim que eles se sentiam. Que eles estavam perecendo, tu não te importas? Então, diz a palavra, que Jesus se levantou e ordenou ao vento: silêncio, cala-te. Jesus ordenou ao vento: silêncio, cala-te. Deus não é o Deus do barulho interior. Quanta coisa dentro de nós precisa hoje ser silenciada, calada, né? Quantas vezes entre nós assim a gente fala assim: tá bom, vamos mudar esse assunto, vamos parar de falar isso que só piora. Silêncio, cala-te. Silenciar e calar as palavras de derrota, de desespero, de amargura que a gente vai alimentando dentro de nós. E hoje, quem sabe, a nossa oração teria que ser essa: Jesus, se levanta, ordena a esse vento, ordena a esse mar, silencie essas tempestades dentro da minha vida. E o que diz o Evangelho? O vento cessou e houve grande calmaria. Olha a calmaria que está faltando em tantos corações, não é? A calmaria que às vezes tantas pessoas buscam e precisam por um tempo talvez da vida buscar nos remédios. Mas a calmaria, meu irmão, minha irmã, ela não está no corpo. A calmaria está na alma. Por isso, nós temos que buscar o Senhor. Talvez por um tempo o remédio aí precise continuar na sua vida, mas a gente precisa entender isso. A calmaria é um dom da presença de Cristo. Por isso nós temos que ter Jesus no nosso barco. E esse é o triste da vida, hein? Pessoas que resolvem sair navegando vida fora e esqueceram de levar Jesus. Tem que levar Jesus junto, porque ainda que durma, uma hora ele acorda e tudo se acalma. E aí o Evangelho vai continuar dizendo: Jesus, depois de ter acalmado e silenciado o mar, vai dar o puxão de orelha, né? Por que sois tão medrosos? Eu não disse, passemos para outra margem, né? Por que sois tão medrosos? E aqui aperta, hein? Ainda não tendes fé? É como se Jesus estivesse dizendo assim: meus amigos, depois de tudo que a gente já viveu junto, depois de tudo que vocês já passaram comigo, vocês ainda não têm fé? E aqui está, minha gente, é muito triste isso. Tem gente que não aprende nada nunca. Tem gente que não cresce na fé nunca. Querido, querida, você já passou por tanta coisa nessa vida e você ainda não tem fé de que Ele está com você. Você ainda não tem fé de que uma hora acalma. Você ainda não tem fé de que você vai conseguir chegar do outro lado. Você ainda não tem fé de que, por mais que Deus demore, uma hora Ele age. Você ainda não tem fé. Você já passou por tanta coisa. Como é que ainda não tem fé? Olha, Jesus está bravo, porque para alguns de nós já passou da hora de ter fé. Depois de tudo isso, vocês ainda não têm fé? Vai ter fé quando? E aqui está, olha. Se a gente não medita, se a gente não reflete, se a gente não se dispõe a tomar posse das coisas, a gente vive 999 experiências de fé. No 1000º problema, age como se Deus nunca tivesse cuidado de nós. Vocês ainda não têm fé? É preciso amadurecer a fé, tomar posse da fé. E aí, de novo, eles sentiram um grande medo, mas esse medo agora é bom, é o santo temor, né? Esse medinho de Jesus, porque o que eles diziam? Quem é este? A quem até o vento e o mar obedecem? E aqui está, queridos, no fim das contas, para quem tem Jesus como Senhor da sua vida, até as tempestades cooperam, não é isso que diz na palavra? Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem, não é? Todas as coisas cooperam para o bem. Veja, quando a gente de verdade tem Jesus como Senhor da nossa vida, de tudo, Ele é o Senhor de tudo, até as tempestades cooperam, porque tem coisas que nós só vamos aprender a respeito de Jesus na tempestade. E me permita me alongar mais um minutinho aqui. Olha,
Os discípulos conheceram Jesus por causa dessa tempestade. Não fosse essa tempestade, os discípulos teriam conhecido de Jesus apenas a moral que Jesus pregou, apenas o que Jesus dizia que podia ou não podia. E é assim que muitas pessoas conhecem Jesus, como regra e como moral. Nada como uma boa tempestade na nossa vida para a gente conhecer quem é Jesus. Não só o que ele fala, não só sobre a ética, as coisas que ele propõe. A coisa que o padre mais escuta é: padre, é pecado, não é pecado, pode ou não pode? Mas Deus é muito mais que isso. Quem é Deus? Quem é este? Conhecer Jesus mesmo. E nada como uma boa tempestade. Portanto, queridos, conheçamos a palavra, conheçamos os mandamentos, conheçamos o que pode, conheçamos o que não pode, mas conheçamos quem é Ele. E se a gente vive tendo Ele como Senhor de todas as coisas, tenha a certeza na tempestade, filho e filha, que você vive hoje. Essa tempestade é lugar da revelação de quem é Cristo. Essa tempestade vai te fazer bem. Por isso, busquemos a conversão, a confissão, estejamos em paz com Deus, porque se estivermos em paz com Deus, até a tempestade, um barco quase afundando, se torna o lugar das experiências mais profundas com Jesus, para a gente conhecer quem é Ele. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.